Bem, pessoal, essa é uma aula do nosso curso, uma videoaula sobre a questão de direitos autorais e educação. O tema é importante, em particular aqui no nosso curso de educomunicação, tá? Pois, se por um lado um educador acaba usando conteúdos de terceiros muitas vezes, e isso pode envolver questões de direitos autorais, também está um pouco implícita nos possíveis caminhos profissionais do comunicador, a produção de conteúdo, a produção de materiais. E daí ele vai ter que, em algum momento, pensar que tipo de licença esse material vai ter, como ele vai ser distribuído a terceiros e os aspectos que vão envolver a possível monetização e proteção desse material. Né? Tá. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, queria falar um pouquinho sobre história de direitos autorais para vocês, notando que essa noção de direitos autorais é absolutamente moderna. Tá? Nem na antiguidade, nem na Idade Média, houve uma noção de o autor como alguém que é dono de uma obra e deve receber por ela. Vai surgir isso com o desenvolvimento econômico, político e, particularmente, a grande inovação que foi a criação da imprensa, que permitiu multiplicar cópias e permitiu dar mais valor econômico às ideias a partir do formato livro. Né? Marcos importantes de ideias de direitos autorais é esse Estatuto de Anne, da Rainha Ana, de 1710 da Inglaterra, a França, em 1979, também faz um decreto regulamentando a noção de direitos autorais, e mais próximo da gente, a chamada Convenção de Berna, que ainda hoje serve como matriz para muitas leis de direitos autorais de alguns países. Aqui na imagem à esquerda, a gente tem um, um volume do Lusíadas, onde já tem a ideia de que o autor é o Camões e ele tem uma proteção, ele o editor dele, e os outros não podem infringir o direito do Camões. Né? Bom, tá. Qual o fundamento da defesa do copyright? Né? É ser, em tese, o autor está beneficiando a sociedade ao fazer alguma coisa. Então, nada mais justo, tá, já desde o Estatuto da Rainha Ana, tá, de procurar proteger e contrabalançar algum benefício para esse autor. É desse ponto de vista que os defensores do copyright vão dizer que ele é um estímulo à criação. Se a pessoa não tem garantia que será protegida na sua criação, tá, ela eventualmente não criará. Tá. Então é importante para os defensores do copyright, da noção de copyright, que ele exista exatamente da maneira que ele é, dando um benefício ao autor. Né? Tá. Por outro lado, é também muito interessante notar que há um fundamento político na ideia de copyright muito importante, que é a questão dos estados poderem punir um autor. Tá? Era muito comum, até determinado momento da modernidade, escritos apócrifos, críticas não assinadas. Na medida que você cria a noção do autor a cada texto associado a um autor, naturalmente o Estado pode punir, perseguir, prender aquele que divulgue determinada ideia que não interessa aos poderes. Enfim, o autor tem esse benefício econômico, mas essa possível penalização caso ele não dance conforme a música. Né? Bem, tá. Aqui no Brasil, o pessoal que estuda como chegou o direito autoral aqui distingue em três fases. Uma de 27.800 a 16, a outra de 16 a 73 e desse ano, 73 até os nossos dias. A primeira lei nossa a fazer referência à noção de direitos autorais é de 1827. E essa lei, curiosamente, vai fazer possui uma relação com a educação, tá? Na medida que ela procurava proteger, dar um privilégio aos professores dos
primeiros cursos superiores aqui do Brasil, que produziam as chamadas notas de aula, sebentas também era o nome, e daí eles eram reconhecidos como autores desse material e tinham portanto, proteção. Bom, na tradição brasileira há uma recorrente criminalização de infrações, mesmo não comerciais. Isso vem desde o Código Criminal de 1830. Uma lei específica para direitos autorais surge em 1898, é revogada pelo Código Civil, que regulamentou a matéria. Uma nova legislação surgiu em 1973 e no novo marco constituinte da nova república, né, se aprovou outra lei que é a lei vigente. Os analistas da tradição brasileira de direitos autorais dizem que falta uma certa racionalidade às nossas leis, né, de direitos autorais, que são muito criticadas. Essa nossa última lei, a vigente, como eu vou comentar mais para frente, ela é para um mundo pré-internet, para um outro mundo, e portanto ela é muito, muito desatualizada e ela precisa urgentemente de atualização. Se vocês terem uma ideia, na época da Dilma existia já o esboço da nova lei, mas como esse campo é muito minado, há muitos interesses, isso daí está travado realmente há muito tempo, é uma pena, né? Bom, eu vou falar para vocês também algo importante a propósito do direito autoral no Brasil, que ele é muito influenciado pela noção de direito autoral que tem a ver com o chamado direito continental. Aqui no próximo slide eu vou detalhar um pouco mais essa noção. Se por um lado, gente, surge uma ideia de copyright no direito anglo-saxão, mundo Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, existe também uma tradição do direito autoral, que é do direito continental ou romano, isto é, Europa continental, né, e os países que foram influenciados por esse modelo de direito, no qual cada um tem uma ênfase diferente. Ambos visam proteger de certa maneira, o criador. No entanto, o copyright tem a noção, a força dele é proteger o direito patrimonial do autor, o direito à cópia. Tanto é que copyright é literalmente direito de cópia, né? Ele vai enfatizar muito isso. Qual a diferença? A diferença é que a tradição do direito autoral, além da dimensão patrimonial, monetária do autor, ela vai também valorizar a chamada dimensão moral da autoria. Isto é, o direito autoral pensa uma obra como uma expressão da personalidade de alguém e, portanto, merecedora de proteção. Isso tem vários exemplos interessantes a propósito disso. Por exemplo, no mundo anglo-saxão, se alguém compra uma obra de arte e resolve queimar, em tese, o autor dessa obra de arte não pode reclamar. Ele vendeu, o direito já não é mais dele, ele recebeu. Nos países da tradição continental do direito autoral, um autor pode impedir a feitura de algo que, por assim dizer, macule a sua expressão que está na obra. Então, alguém não pode fazer isso. Outro exemplo bastante interessante é o próprio prédio da ECA, né? Ele já foi recomendado várias vezes por laudos que ele tivesse escadas de escape externas, né? A instituição chegou a tentar fazer, no entanto ela foi embargada pelos herdeiros, eu creio, do arquiteto que projetou, que alegam que a feitura dessas escadas maculariam a obra do arquiteto e, portanto, a personalidade dele. Então, essa alteração nunca foi possível por conta dessa dimensão moral do direito autoral na tradição
continental. Tá? O Ibirapuera, o parque, também tem situações desse tipo, às vezes querem fazer certa a reforma, mas como ele é projetado pelo Niemeyer, enfim, tem lá o direito autoral do autor que tem barrado algumas coisas. Né? Enfim, essa é a diferença, grosso modo, entre direito autoral e copyright. Né? Bom, tá, as novas tecnologias, internet, tá, impactou as leis de direitos autorais, as práticas em todo o mundo, né? Em particular na medida que a diferenciação entre cópia e original no digital é praticamente nula, né? Um leigo é incapaz de identificar qual, qual é um original de uma música codificada em bytes. Isso é muito complicado. Ao mesmo tempo, se cria uma rede de distribuição muito rápida e de alcance enorme que nunca houve antes. Claro, nesse sentido, é que os grandes produtores de conteúdo, os controladores do dinheiro, do copyright, eles, combateram uma série de iniciativas para socialização de conteúdos, como o Napster, que eu não sei se vocês têm um pouco de memória. Ele era um programinha que permitia as pessoas compartilharem música MP3, né? Assim como o Pirata Bay, que é um site sueco que pirateia, né? Como o próprio nome diz, conteúdos, filmes, áudio, muita coisa, né? Bom, é um jogo de gato e rato. Por um lado, usuários e pessoas têm impulso a compartilhar. De outro, as indústrias, as corporações vão produzindo formas de travar esse compartilhamento. Né? Uma delas era uma trava que antigamente os CDs tinham, que impediam que você copiasse ele, o DRM. Mas existem outras. Né? Isso é um campo fértil, né? para se desenvolver esse dispositivo. Bom, como eu já disse, essas novas tecnologias deram mais poder aos usuários e também obrigaram muitas vezes os produtores a imaginarem novos modelos de negócio. Modelos esses nos quais os intermediários têm muito menos poder. Na minha época de adolescente, o peso que as gravadoras tinham na carreira dos músicos era muito grande, porque elas eram o intermediário principal. Era você, para chegar ao produto, a música do artista, você tinha que passar pela gravadora, né? Hoje em dia, assim, isso se alterou demais e o poder foi para outros lugares, como as plataformas de música, e em parte os próprios músicos que vão fazer experiências diferentes de negócio. Por exemplo, esse caso da chamada música tecnobrega é muito interessante, pois em termos de modelo de negócio, os músicos ganham com shows, não com a venda dos CDs. Os CDs são muito baratos, até dados. O Radiohead tem uma experiência interessante, que ele botou um álbum online para as pessoas baixarem, elas davam o quanto elas queriam. Claro, além disso, existe a questão de uma possível produção cultural educativa, cujo financiamento é muito diferente, como a Wikipedia, né? Baseada no trabalho colaborativo de pessoas e doações. Você tem um empreendimento extraordinário que não tem copyright, não é patenteado no modelo tradicional. Né? Bom, qual a abrangência da lei de direitos autorais? Né? Aqui, uma série de explicações que às vezes as pessoas precisam. Né? A lei de direitos autorais ela protege a expressão da ideia e não a ideia em si. Isso quer dizer o quê? Você pode ter uma ideia, mas se ela só fica na sua cabeça e outra pessoa faz uma obra com essa ideia, ela não te deve nada. Você, para ter algum controle, algum direito, você tem que ter exteriorizado essa ideia de alguma forma. Um livro, enfim, conforme for a tua ideia, você exteriorizou, você está protegido, você tem
a ideia passa a existir socialmente, digamos assim, né? Claro, embora se fale que a ideia tem que ser original, essa noção de originalidade nunca é tão absoluta, né? Romeu e Julieta, o plot de Romeu e Julieta é um plot de inúmeras histórias e aliás, Shakespeare copiou, entre aspas, né? Adaptou outra história que tinha esse plot. O autor que Shakespeare adaptou não pode reclamar. A originalidade no caso, do jeito que ele contou a história, não é a trama básica. Assim como, né, eu acho que já comentei para vocês, as dinâmicas de jogo não são patenteáveis. Então, há muitos jogos parecidos com Monopoly. A dinâmica não é patenteável. É claro, eu não posso fazer um jogo exatamente igual ao Monopoly, senão eu estarei infringindo o direito do criador, do detentor do copyright do monopólio, né, da empresa hoje em dia. Né? A proteção legal ao direito autoral varia um pouco entre os países. É o que essa figura do mapa global aponta, que esses países em amarelo, como o Brasil, em amarelo um pouco mais escuro, o direito autoral vai continuar valendo ainda depois de 70 anos da morte de um autor. Então, um autor faleceu, nos próximos 70 anos a família receberá os dividendos de uma obra que tenha direito autoral. Depois desses 70 anos, a obra cai em domínio público. Né? O que às vezes acontecem certos casuísmos, como o caso europeu, que eles estenderam por conta da guerra. Houve um certo acordo para estender em mais anos, mas esses 70 anos é, digamos, uma média muito comum entre vários países. Outro casuísmo muito famoso foi os Estados Unidos, que fez um negócio que foi a chamada Lei Mickey Mouse. Foi uma lei que aconteceu há não sei quanto tempo para estender os direitos de desenho animado para o Mickey não cair em domínio público. Né? Eu agora não lembro exatamente o ano que tem esse caso muito pitoresco nos Estados Unidos. Bom, que mais, em termos de abrangência, obra derivada também tem proteção de direito autoral. O que é uma obra derivada? Eu traduzo um livro, a tradução não é o livro, não é a obra original, mas é uma obra derivada, mas eu sou protegido. Um arranjo, uma interpretação musical, uma adaptação. Então é nesse ponto que é interessante, né? Então, eu falei há pouco dos 70 anos do quanto tempo que vale o direito. Talvez vocês tenham acompanhado que há pouco, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, a obra do Noel Rosa, o compositor brasileiro, caiu em domínio público. Isto é, eu posso fazer um espetáculo musical, posso fazer um documentário de rádio e não tenho que pagar direito autoral. Para o Noel, que é o autor da música. No entanto, dependendo dos cantores que eu esteja colocando, que fazem a interpretação musical, eles têm um direito autoral pela interpretação musical. Então, enfim, esse é um exemplo para notar como uma mesma obra pode ter diferentes autores em níveis naturalmente diferentes. Né? Como eu já falei, uma obra não precisa ser o importante é a exteriorização da obra. Então, a obra não precisa ser registrada, mas ela tem que ter tido algum tipo de existência pública. Pode ser uma notícia de jornal, uma publicação, alguma coisa que as pessoas saibam que ela existiu. É claro, se a pessoa registra, é nesse sentido que muita gente às vezes registra ideias na Biblioteca Nacional, sinopses, isso daí vai ajudar a esclarecer eventual controvérsia. Né? Ainda quanto à abrangência, a lei de direitos autorais não abrange propriedade industrial, que vai para a lei de marcas e patentes, né? Tem uma legislação toda própria. Nem o chamado direito de imagem, que é um direito protegido constitucionalmente, conforme o nosso artigo 5º, inciso 10 da nossa Constituição. Né?
alguém pode licenciar o âmbito patrimonial do seu direito autoral, posso vender, eu fiz uma composição, eu posso vender os lucros que vão ser oferidos com ela, no entanto, eu não posso, e particularmente no direito continental, vender autoria. Por quê? Porque a autoria é um direito moral que eu tenho em relação a essa obra. Né? Eu acho que talvez no modelo de copyright, no direito anglo-saxão, não sei se eu tenho dúvida se você pode vender a autoria. No entanto, eles protegem muito mais, como eu já comentei, os direitos patrimoniais, financeiros. Né? Às vezes também há uns casos interessantes, eu não sei se vocês lembram, o Michael Jackson tinha comprado os direitos patrimoniais da obra dos Beatles, então ele é proprietário, ele era o que recebia. Então, no modelo anglo-saxão, isso daí também é até mais comum, vender, licenciar, né? Bom, as leis de direito autorais têm também o que vai se chamar da parte positiva da lei, isto é, aquilo que é permitido você fazer, né? Essas exceções vão envolver a questão de você reproduzir, de você citar em determinado estudo, em determinado trabalho, um livro, tudo mais, né? Então, portanto, questões educativas são contempladas por essa parte positiva da lei, né? No entanto, critica-se a lei brasileira por ser muito ambígua. Vai se falar, por exemplo, sobre a prática da cópia de partes de livro, a chamada Xerox, né? Que ela é possível. No entanto, desde que só de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro. Bom, para começo de história, o que é pequeno trecho? É muito complicado. 3 páginas, 3 parágrafos, 3 capítulos. Isso coloca, há muita subjetividade nessa ideia do que é o pequeno trecho. Por outro lado, essa ideia do uso haver um copista é um negócio mais complicado ainda. É por isso até, não sei se vocês já chegaram aí na biblioteca da Faculdade de Educação, lá é você que faz a cópia, você de fato é o copista. E eu tenho a impressão, tenho quase certeza que a ideia deles foi atender fielmente esse dispositivo da lei de direitos autorais, né? Que, como eu disse, tem esse problema de exigir interpretações, cada juiz pode interpretar de um jeito, no entanto, possui certas brechas. Né? Bom, face à rigidez dos modelos tradicionais de licenciamento, vai surgir todo um debate para pessoas que querem fazer o seu trabalho circular de uma maneira mais ampla e sem as camisas de força tão claras do direito autoral, que às vezes eu não sei se eu posso usar uma obra de alguém, fazer uma obra derivada, enfim, todas as complexidades que envolvem copyright. Né? Então, particularmente nos Estados Unidos, vai surgir um movimento de outras tendências para você licenciar a tua obra. Isso lá nos Estados Unidos chegou a entrar até na legislação deles, né? É aceito que você licencie com diferentes tipos de licença. Eu não sei se vocês já devem ter visto algum tipo de licença Creative Commons. Elas variam bastante de modelos que dão total liberdade ao usuário. Ele pode até pegar e vender, adaptar, outras menos, mas tende a ser sempre um pouco mais aberto do que o copyright tradicional. Né? É nesse sentido que certos artistas, criadores e educadores vão se valer dessas licenças, que também incluem a ideia de copyleft. Né? O copyleft você permite tudo. É quase que o anti-copyright, né? Como o próprio nome vai dizer. Eu recomendo que quem não conhece as licenças Creative Commons perca um tempinho olhando o site, e daí na apresentação tem o link, e daí vocês poderão ver com calma cada uma das licenças, o que elas permitem, o que elas não permitem. E daí, não é por acaso
que o Creative Commons vai estar muito associado ao chamado movimento dos recursos educacionais abertos. Grande parte dos recursos educacionais abertos, livros didáticos, planos de aula, coisas que professores ou os outros educadores fazem e querem permitir que a comunidade modifique e refaça, geralmente vão ter algum tipo de licença Creative Commons bem aberta. Bom, mas estamos aqui chegando ao fim. Eu queria falar, a meu ver, aquilo que é o papel do nós como educadores em relação a essa temática. Me parece que professores devem evitar discursos hiper restritivos, punitivistas para os nossos educandos, na medida que eles são contra-educativos. Deve-se, sim, me parece, estimular, como alguns autores colocam, o desenvolvimento de certas bússolas morais, éticas morais para os jovens. Né? E, por outro lado, pensar naquilo que numa possível infração não é um enriquecimento do patrimônio cultural da humanidade a partir das nossas possibilidades de construir conhecimento, construir obras de arte, construir ideias a partir de terceiros, né? Então, trabalhar com alunos a ideia do remix, de como pegar pequenos fragmentos e fazer coisas, usar licenças de uso público e localizar materiais que sejam que tenham esse tipo de licença é maravilhoso. Então, por exemplo, é muito bom que um professor que, digamos assim, trabalhe a possibilidade de educação audiovisual, produção audiovisual com os seus alunos, ele explique que existem uma série de bibliotecas de sons, de fundos musicais que são de licença permissível para o aluno usar. Por quê? Porque senão ele pode correr o risco, o estudante, né, de ao produzir um material e usar uma música com copyright, o vídeo simplesmente perder todo o som. Talvez vocês já tenham visto isso em alguns certos vídeos do YouTube, e daí tem lá por que o vídeo foi mutado. Por quê? Porque estava usando alguma obra que tinha direitos autorais, né? O que deve ter sido uma grande frustração para algum estudante que faz algum trabalho que quer e comete esse erro, certamente sem querer prejudicar um artista que às vezes ele até gosta muito. Né? Bom, aqui estão as referências para quem quiser ler mais sobre a temática, pensar mais sobre ela. E no nosso contexto atual fica a ideia. Como vocês licenciarão o produto final do curso, ou seja, o jogo. Eu estou falando do jogo, mas pode ser outros produtos que vocês um dia façam em termos educativos. Né? Então, como eu concluiria, direitos autorais acaba tendo muito a ver com a temática educativa, principalmente a produção de materiais que nós possamos fazer. Então esse era o conteúdo que eu queria socializar com vocês e em breve debater.